Produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Aleluia! A Rádio Voz Amiga apresenta Chácara das Mansões em Ação. Aleluia! Com o apóstolo Celso Dutra e convidados. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui pela Rádio Voz Amiga com o programa Chácara das Mansões em Ação. Hoje estaremos conversando sobre um tema que está dando muito o que falar, que é o famoso monjaro. Oh, glória! Mas falando um pouquinho das nossas redes sociais, nós vamos iniciar a programação de hoje, falar um pouco sobre o que é monjaro, o que ele faz. Se você quiser acessar nossas redes sociais, entra lá no Instagram, é o Instituto Monte Carmelo CG, pelo e-mail institutomontecg@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 67991584905. Amém? Amém. Olá, queridos amigos da Rádio Voz Amiga, estou de volta. Sentiram minha falta? Nós tivemos grandes presenças aqui nos últimos encontros, né, apóstolo? Tivemos o adorador Eloy, que vai estar conosco no louvorzão, né, lá no Instituto Monte Carmelo. E tivemos também o Apolo Dionísio, né? O Apolo Dionísio. Duas presenças aqui maravilhosas. E agora estou de volta. Estou aqui, estava com saudade dos irmãos, das pessoas, os ouvintes, todos que estão nos ouvindo aí, uma boa noite. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus possa entrar em cada lar e fazer presença na vida de cada um. Então, vamos falar um pouco sobre o monjaro, então, né? Que está dando muito o que falar, né? Monjaro de Cristo. Como é que é isso? A gente vai falar sobre o monjaro, que é a febre nacional, aí, febre mundial, né? O monjaro. Já ouviu falar em monjaro? Nós já ouvimos falar em monjaro, né? Já ouviu falar em monjaro, João? Já, né? E aí a gente vai falar hoje sobre esse monjaro. O que é o monjaro? Tá todo mundo falando do monjaro. Você já viu quem tá tomando monjaro, apóstolo? Alguns já. Já ouviu falar? Você já viu quanto essa pessoa já emagreceu? Sempre as pessoas falam que emagreceram um pouquinho, né? Você já viu a transformação, então, em algumas pessoas aí? Já vi. Já viu, né? Mas hoje eu quero fazer uma comparação um pouquinho diferente desse monjaro aí. Porque existe um monjaro que a gente não encontra na farmácia. Qual que é? Não encontra lá no Paraguaixos. E qual que é o monjaro? É outro monjaro. É o monjaro de Cristo. O monjaro de Cristo. Já ouviu falar do monjaro de Cristo? Esse ainda não. Como é que é? Calma. Não estou falando de medicamento. Hoje nós não vamos falar do monjaro medicamento. A gente está falando hoje de um outro monjaro. Porque tem coisa que nós temos que diminuir. Nós precisamos medir. E sabe o que precisa diminuir em nós? Hein, apóstolo? Fala aí para mim. Muitas vezes a gente precisa diminuir a soberba, o orgulho, a vaidade. A vaidade é algo muito perigoso. E o que é soberba, orgulho e vaidade? Soberba é quando a gente acha que nós somos superiores a alguém. Você já ouviu falar disso? Já. Eu sou pastor, mas eu não posso limpar um banheiro porque eu sou pastor. Isso é uma soberba, né? Soberba. Então, a gente não pode ter soberba. O orgulho é quando eu acho que às vezes eu erro, mas eu não posso pedir o perdão. Eu tenho um orgulho dentro de mim que não me deixa, muitas vezes, pedir um perdão. E a vaidade é quando eu acho que eu estou fazendo a obra e as coisas acontecem, o milagre acontece, eu acho que sou eu que sou o responsável por esse milagre. Me sinto vaidoso, né? Vou crescendo, vou ficando aquele... Já viu aqueles pintinhos, quando vai brigar com alguém, ou quando vai querer se aparecer, cantar, o galo, quando ele vai cantar, ele não fica meio assim pompudo? Fica. Com o peito bem estufado, né? Todo se achando e... Não, a gente não pode se sentir o galo. Não pode, não. Não, a gente tem que ser o quanto menos, melhor. Então, o que a gente aprende com isso é que as pessoas, elas se acham indispensáveis. Sim, muitas vezes nós temos dessa mania, né? De achar que nós somos indispensáveis. É a necessidade de aparecer, então. E tem momentos que Deus precisa trabalhar em nós, né? E dizer, filho, lembra quem você é
e lembra quem eu sou, né? É porque na obra de Deus somos instrumentos, né? E É ferramentas. verdade. E não recebemos a glória, né? Pelo Não. nosso trabalho. É como o artesão. Por exemplo, assim, o artesão faz lá um quadro. Ah, Mas todo mundo vê o quadro dele feito, aham. bonito, né? Fala, que quadro bonito. Mas alguém se lembra das ferramentas que ele usou? Não. Alguém fala? Só Ele do quadro. expõe lá no dia da exposição do material que ele fez, das ferramentas? Não. Não, então, ninguém se lembra. Mas quem recebe a glória, então é mesmo assim. Nós fazemos a obra, nós muitas vezes somos instrumentos do milagre, mas quem tem que aparecer? É o Jesus. milagre. A glória é de Deus. Jesus. Não é a ferramenta que fez. Eu não tenho que me vangloriar de nada, né? E o que nós precisamos para diminuir em nós? A soberba, a vaidade, o orgulho. Bom, vamos começar assim com uma pergunta, né, para você que está nos ouvindo. Se existisse uma receita chamada monjar espiritual, ó, né? Qual seria a sua primeira coisa que você gostaria que Deus tirasse de você? Olha, eu vou te dar um monjar espiritual hoje. Pensa aí, meu irmão. Você que está nos ouvindo, fala ali pelas nossas redes sociais, manda para nós aí. O que você gostaria que esse monjaro espiritual transformasse em você, diminuísse em você? Porque o monjaro mesmo ele serve para quê? Para emagrecer, né? Para emagrecer. Para mudar o nosso organismo. Dentro desse monjaro, que é o medicamento, tem um componente lá que chama GLP, que ele faz uma transformação no nosso corpo por dentro. Transforma, muda, tira a inflamação, faz perder peso, organiza o nosso organismo. E se houvesse um monjaro espiritual, né? E você tivesse acesso a esse monjaro espiritual hoje, o que você gostaria que fosse transformado dentro de você? O que você acha, eu tenho algumas Fala coisas que para eu nós preciso, aí. né? O que você acha? Acho que eu sou um pouco impaciente, né? Ah, então o monjaro espiritual teu seria para tirar a ansiedade. A ansiedade. Eu sou um pouco Ah, ansioso. é. Eu gosto das coisas tudo para ontem. Nada. Eu falo um negócio, tem que ser para ontem já. Eu já quero resolver na É hora. bem né? assim mesmo, ele precisa dos monges. Eu falo com propriedade. Eu, às vezes, também tenho uma preocupação excessiva, né? Então, o meu monjário espiritual seria para me trazer mais também controle ali do meu eu, para eu me tornar uma pessoa também menos ansiosa, né? Mais paciente. Então vamos fazer uma brincadeira aí com o pessoal de casa? Sim. Você pode estar mandando aí no WhatsApp aí, o 67991717959 e falando o que você precisa que Deus tire de você, Ô, glória. né? Muitas vezes pode ser o medo. O medo. Tem muitos medrosos hoje aí. Hoje eu estava falando com uma professora muito querida, uma professora querida, Thaís, e ela às vezes estava falando que tem medo de fazer um curso porque ela tem medo depois do chamado, né? Que esse curso vai trazer para ela. E eu falei para ela, não pensa nisso, não pensa dessa forma. Pensa que nós temos que nos capacitar, porque hoje o mundo precisa de pessoas capacitadas, tanto no mundo espiritual, no mundo evangélico, no mundo gospel, como se fosse um professor, né? Nós temos que nos capacitar e depois disso deixa Deus te usar. A gente não pode ter esse medo, né? Porque quando o Senhor nos capacita, a gente tem que lembrar que não é a gente que faz. Quem faz é Deus através de nós, não é assim, apóstolo? É verdade. Quando a gente faz alguma coisa boa, nós queremos que todo mundo saiba, né? Mas quando Deus usa a gente, muitas das vezes, a gente não dá o crédito para Deus, né? Não. A gente acha que foi a gente mesmo. Até a gente fala assim, glória a Deus, né? Vou conseguir, o fulano conseguiu alguma coisa. Mas daí 5 minutos depois ele fala assim, né? Porque se não fosse eu, porque se não fosse a minha como se diz, aquelas pessoas que têm influência, a minha influência, né? Que se não fosse, né, o meu chamado, assim, o meu pedido lá pro fulano, aí que a gente acaba, né, nessa hora ali, precisando de uma dose do monjar espiritual, né? Uma certa vez eu escutei alguém falando que tinha alguém doente e ele orou pela pessoa e
E ele falou, eu orei e a pessoa foi liberta. Oh, glória. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse nós, Eu né? orei, olha Eu só, orei. tá precisando de um monjar, É, hein? tá precisando de Uma monjar, dose, tá precisando. uma dose de monjar, uma picadinha do amor, uma Quando picadinha de acontece monjar. assim, no caso de você orar por uma pessoa enferma e a pessoa for liberta, como nós devemos falar? Como nós devemos falar? Isso. O Senhor te curou. É o Senhor. Né? É, não é nós que curamos. Tiro eu, né? Não, nunca. Não existe eu. Abaixo eu. Sim. E assim que a gente precisa começar a aprender, né? Porque Deus começa a trabalhar no nosso coração, né? Quando a gente recebe, vamos dizer, né, essa dose de monjaro de Cristo, né, o Senhor vai trabalhando em nós, essa necessidade de reconhecimento vai diminuindo, vai transformando em nós. A gente acaba querendo, muitas vezes, ficar invisível. Muitas vezes, quando a gente vai cantar, vai adorar o Senhor, e muitas vezes, assim, o Senhor nos toma de uma forma, quando a gente está ali no louvor, que tem vezes que a nota sai, que é uma beleza. E aí depois vem as pessoas, nossa, que bênção é sua voz. Não façam isso, meus irmãos, não façam. Né? Fica uma dica aqui que eu já deixo para todos. Não façam isso, porque muitas vezes esse elogio faz dentro de nós crescer uma vaidade desnecessária. Então, não é nós que estamos ali. Né? Nós estamos sob a ação do Espírito Santo. Quem tem que ser elogiado é o Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que me incomoda bastante, principalmente nos cultos, às vezes quando Deus nos usa na pregação da palavra e quando você tem uma eloquência que chama a atenção das pessoas, as pessoas batem palma logo em seguida. Isso me incomoda. Sim. Me incomoda porque as pessoas estão batendo palma para a pessoa que está pregando. Mesmo involuntariamente as pessoas fazem isso, mas eu me sinto incomodado com isso. É complicado, né? Então a gente precisa às vezes aprender, né, que as palmas, a gente até fala, né, as palmas são para Jesus, não é para nós. Toda a glória e toda a honra é para Jesus, não é para nós. E a passagem lá em João 3,30 fala, né, meu filho, a obra é minha, você apenas está participando. Então, Jesus, ele diz que é necessário que ele cresça e que nós, o quê, apóstolo? Diminui. Que a gente diminua. Então, quem tem que crescer é Jesus. A obra é dele. Né? O apóstolo João Batista disse, né? Que eu diminuo e ele cresça. Né? Quando alguém chegou nele e falou que tinha um outro homem, né? Pregando e batizando, e as pessoas foram até ele achando que ele ia ficar triste, né? Porque ele era muito famoso entre o povo, e pregava o evangelho e batizava multidões. Uhum. Daí, quando Jesus começou o seu ministério, veio alguém e falou para ele, tem um certo Jesus aí que está batizando. E daí ele diz, né? É necessário que eu diminua e ele cresça. E ele cresça. Tem um louvor também, né? Tem. Que fala isso, né? Que ele cresça, que eu diminua e ele apareça. Não a glória não é nossa, né? A glória é dele. Né? Mas assim, não é tomar um monjaro pra gente se destruir e se achar que a gente é incapaz. Não é para isso também, né? Entenda aí, você, querido ouvinte. Né? Não é destruir quem nós somos, é colocar o nosso eu no nosso lugar, no lugar correto. Né? É entender que eu sou instrumento, o apóstolo é instrumento, você é instrumento, mas Deus é o autor. Né? Eu sou serva, mas Deus é o Senhor. O apóstolo trabalha, mas é Deus que dá o crescimento. Então a gente tem que entender, né? Nós não somos nada, mas nós somos tudo. Nós não somos nada, mas quando a gente se acha esse nada, é aí que Deus nos usa poderosamente, né? Exatamente. Muitas vezes na libertação é muito assim que acontece, né? Quando a gente se acha o estudado, olha, eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou bispo, e chega lá na hora da libertação, a libertação não acontece, porque não somos nós. Não somos nós. E quando a gente chega na humildade, sabendo que quem faz a libertação é Cristo, a libertação acontece.
Pode ver, pode ouvir as histórias, ouvir os testemunhos de muitas pessoas que falam exatamente isso. Quando eu pergunto para o Espírito Santo me conduza. É aí que acontece a obra do Senhor, é aí que a libertação acontece em muitos casos. Eu vi um vídeo um tempo atrás num congresso e foi anunciado o presidente do ministério em questão e a pessoa que anunciou falou, com vocês agora o pastor fulano de tal, doutor, que tem mestrado, Mestre, filosofia. doutor. Então a pessoa ele levou tanto a moral do pastor que ele esqueceu de falar de Jesus. Ele só falou que ele era mestre, que ele era doutor honoris, eu nem sei o que é isso. O que é isso? Honorável doutor. É uma honra que recebe da onde ele faz o curso, todo o aprendizado dele ali. Então ele recebe uma honra, né? Então, honorável fulano de tal. Só faltou falar de Jesus mesmo, então. Faltou. Regido pelo grande mestre Jesus, né? Faltou falar só sobre isso. Né? Mas que bom. Você está ouvindo aí, nós estamos falando sobre o Monjaro de Cristo. Né? Então fica ligado conosco, acesse aí nossas redes, baixa aí o aplicativo da Rádio Voz Amiga no seu celular para você poder ouvir onde você quiser. Né? Você está lá no seu serviço, quer ouvir um louvor abençoado, acessa a Rádio Voz Amiga. Não cobra nada, é tudo de graça. E tem várias... É uma programação, né? Tem várias programações ali, horas. Tem a oração, tem palavra abençoada. Então, fica ligado, né? radiovozamiga.com.br, baixa e fica aí ligadinho conosco. Amém. Atenção, então. Atenção, famílias da Chácara das Mansões. Vocês estão sendo convidados para uma noite especial. Oh, glória! De música, adoração e presença de Deus. Um louvorzão, o primeiro louvorzão da Chácara das Mansões, dia 21 de agosto, uma sexta-feira, daqui 2 semanas? Sim, daqui 2 semanas. Às 20 horas, na Chácara das Mansões, na rua Miraselva. Será uma noite para juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Sim, todos os ministérios são convidados, né? Nós temos que nos unir em Cristo para levar a palavra, evangelizar, adorar o Senhor. Então, todos os ministérios da Chácara das Mansões, os que não forem da Chácara das Mansões, são convidados a estar conosco lá para fazer uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, seja bem-vindo, né? Que você possa convidar alguém, um vizinho, um colega, um amigo, né? Aquele que está precisando ali de um reavivamento. Vai ser uma noite poderosa, assim, com muitas bênçãos dos céus, né? Exatamente. A gente tem aí um chamado muito conhecido, né? É a Marcha para Jesus, né? Sim. E nessa noite será uma noite para Jesus na Chácara das Mansões. Verdade. Vamos adorar. Vamos adorar. Então vamos continuando, apóstolo? Vamos lá, né? E quando eu fico grande demais. Aí a gente pode fazer assim uma brincadeira assim, descontração, né? Uhum. Imagine um violão falando assim: sem mim esse culto não vai acontecer. Já pensou o violão? O violão para tudo, né? O microfone fala assim: sem mim ninguém ouve o pregador. Ou o púlpito, né? O púlpito lá da igreja, né? A gente fala em questão de igreja porque todo mundo conhece uma igreja, sabe como que funciona, né? Ou a caixa de som. A caixa de som fala assim: parou. Sem mim, acabou o culto. Ninguém vai ouvir nada. Imagina, os instrumentos, né? Querendo se achar, assim, mais que tudo. Parece um absurdo, né, apóstolo? É outra coisa que me incomoda bastante também. Hoje eu estou falando das coisas que me incomodam bastante nos cultos. É quando alguém vai louvar e fica pedindo para levantar o volume. Levanta. Eu acho assim, eu aprendi... Quando eu era jovem, foi uma das minhas funções cuidar do som da igreja. E eu batia de frente mesmo com o pessoal, e ali no som quem cuidava era eu. E eu falava assim, alguém que pedia para levantar, eu falava assim, eu sei se precisa levantar ou não. Então, eu acho que incomoda
Porque a pessoa que está ali cuidando do som, ele é qualificado para fazer aquilo ali. Sim, ele vai ouvir, vai ver se precisa aumentar ou diminuir. Exatamente. Abrir o grave ou fechar o Não grave, precisa, né? né, ficar A pedindo, gente né? faz toda essa... A pessoa tem sabe esse ouvido se tem bom, né? Quem ou tá não ali. erguer. É verdade. E talvez a pessoa está louvando, ela está ali na frente, ela não tem essa sensibilidade de escutar a amplitude da voz que vai dentro do templo, né, do templo da igreja. Sim. Então, Eu peço para diminuir, você fica também incomodado. Muitos Eu têm não esse gosto costume. do volume muito alto. Muito tem esse costume de ficar, vai cantar e fica fazendo assim com a mão. Eu me faço de besta. Eu faço aí que eu vou dar uma mexidinha, só tá bom, pronto. Eu só engano, né? Tinha uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás, quando eu comecei o meu ministério na igreja, e ele era uma pessoa tão que gostava de um volume alto, e ele fazia a voz principal, é a mesma pessoa, ainda fazia os backing, ainda fazia o contracanto, ele mesmo, só uma Sozinho. pessoa. Então ele precisava aparecer mais que todo mundo, até a gente falava assim, gente, abaixa o microfone do fulano, pelo amor de Deus, porque ele não consegue ficar só numa coisa, ele tem que fazer as três coisas. Então é uma coisa meio complicada para quem é no ministério de louvor, né? É difícil. Mas parece absurdo, mas não é, viu, apóstolo, essa questão que a gente fala assim, se os instrumentos achassem que eles são, né, imprescindíveis para a obra de Deus acontecer. Porque às vezes nós fazemos isso. As pessoas fazem isso, né? Deus nos usa e nós começamos a pensar que Deus não consegue fazer sem nós. Você acha isso? Nós não somos substituíveis. Calma, né? Deus consegue. Consegue. Deus consegue sim. Se Ele quiser, Ele usa outra pessoa. Se Ele quiser, Ele levanta outra pessoa. Se Ele quiser, de outra maneira, Deus faz. Nós temos exemplos a respeito disso, né? Moisés, depois teve... como que é o nome do substituto de Moisés lá que fugiu da mente agora? Ezequiel, não é Ezequiel. Como que é o nome dele? Eu sei quem é. Ô, Jesus. Fugiu o nome. Da mente. Mas assim, o que eu quero dizer as pessoas não são insubstituíveis. Quando chega o final do ciclo de alguém, sempre tem outro para substituir aquele lá. Então foi Moisés, depois Josué, depois de Josué quem que foi? Foi vários outros, né? Teve Samuel, depois de Samuel teve Saul, depois teve Salomão, Davi, teve Salomão. Então o Senhor ele sempre vai preparando alguém para ir substituindo o próximo. Na vida espiritual, nós temos um aprendizado muito grande com isso, porque o Senhor ele preparou esses homens, o libertador, preparou o guerreiro, e eles foram indo, mas nenhum deles deu conta. Não, desviaram, muitas vezes desviaram do caminho, né, da vontade de Deus, erraram. E não deram conta daquele trabalho que Deus... Moisés, por exemplo, ele não entrou na Terra Prometida porque ele cirou, né? Ele quebrou as estátuas, as tábuas dos 10 mandamentos. E ele cirou por causa disso, e por causa disso ele não entrou na Terra Prometida. É complicado. E Saul teve um grande exemplo para nós de pessoas que se achavam insubstituível, né? Quando ele soube que Deus ia substituí-lo, ele virou, né? Virou giraia. Giraia lá querendo fazer acontecer. E a gente pode, né, ler ali na palavra que ele não se deu muito bem, né? Então, a gente precisa abrir o nosso olho e achar que nós somos insubstituíveis. Não somos. Não somos. Né? Nós precisamos ser instrumentos do Senhor, porque a obra é dele. Nós somos apenas instrumentos. E sabe o que acontece quando o instrumento entende isso? Hein, apóstolo? Você sabe o que acontece? Ele fica mais leve. Porque não precisa carregar uma glória que não pertence a ele. Não. Né? Então, assim, por isso que eu falo, né, para minha amiga lá, eu falei para ela. Falei assim, não precisa você ter esse medo, porque quem vai fazer através de você vai ser Deus. Vai ser o Senhor que vai te usar. Então, a gente não precisa ter esse medo, né, de assumir um cargo, de assumir um compromisso, né, uma palavra. Às vezes, você chama a pessoa para trazer uma palavra, ela já fica tremendo e já fica desesperada e não consegue nem dormir mais, a pessoa perde a paz. Mas a gente precisa entender que a glória é do Senhor, não é nossa. Então, Ele vai nos usar, Ele vai nos ajudar. Claro, a gente tem que se preparar, né? Então, a gente se prepara e ora, pede para o Senhor nos usar, e aí quem é usado ali no momento é o Senhor.
Lembra daquela brincadeirinha que nós começamos no começo da programação? Será que alguém já brincadeirinha? respondeu alguma coisa? Não, Aí os até ouvintes, agora, nada. os ouvintes da voz A irmã Lourdes está ligada, ela falou, só vitória, Deus é fiel. Mas ninguém falou O nada da Genildo brincadeirinha, já falou né? aqui também, família aqui na escuta. Um abraço pro Genildo, pra Bia, pra Júlia. Ainda não, ninguém falou nada. Então tá aí, Né? tá aberto aí para vocês falarem. O que vocês precisam tirar Onde que esse monjaro precisa agir aí na sua vida? na sua vida, né? O monjaro de Cristo. Vamos lá. Então, todo mundo ligadinho. E lembrando também que estamos chegando aí, né? No Dia das Crianças, né? Isso que eu queria, né? Que o senhor falasse aí, apóstolo. Então, nesse mês Tá de outubro... chegando o Dia das Crianças mês em de outubro, outubro, ó. né? Nós já estamos em agosto, setembro. Falta 2 meses. Mês de outubro, o Instituto Monte Carmelo vai preparar um dia especial para a criançada, né? No ano passado foi lindo, lindo. Muitas crianças né? Foram lá, foram convidadas e aceitaram o convite para estar ali conosco. Foi um dia muito bom, maravilhoso. E será um dia de muita alegria, né? Acima de tudo, com amor a Deus, né? Oh, glória. Teremos louvores, teatro De fantoche, fantoche. Esse ano nós temos um Caramelo de Jesus. O Caramelo de Jesus. Oh, glória. E a presença especial do nosso querido mascote, né? Que é o Caramelo. O Caramelo, né? Ele vai estar lá. Esse aí? É o Caramelo de Jesus. Isso que vai ter. Sim. A presença especial vai ser a dele. presença especial dele, né? Juntamente com Jesus, né? E quem que é o ator que vai interpretar o Caramelo? Ainda estamos em estudo de atores. O Caramelo de Jesus. O ator está por aqui, né, ator? Eu não sei, né? Talvez seja uma caramela de Jesus. Será que o ator consegue dar uma latidinha aí, ator? Dá uma latidinha aí. Au, au. Aí, ó. Eu já dei uma palhinha, viu? O Caramelo de Jesus deu uma palhinha. Faz de novo, faz uma palhinha de novo aí, Caramelo. Au, au. Olha só, au, au. Então, teremos a participação especial do mascote, distribuição de brinquedos, doces, lanches, pula-pula, né? Pula-pula. Eu creio que nós vamos ter uma máquina de algodão doce também, para distribuir algodão doce para a criançada toda. E falar em pula-pula, nós estamos aqui fazendo aí um desafio, né, para quem trabalha na área de brinquedos assim. Se quiser estar levando lá para fazer uma doação no dia, né? Sim, no dia. Para a criançada. Nós estamos abertos a receber doações. Aí, quem tem pula-pula, quem tem aquele escorregador lá, aquele castelo, né, inflável. Nossa, quem tem e puder nos doar, né, um dia. Fazer doar, essa assim, não, doação fazer do dia, né? Doação da locação, né? A locação do dia, né? Ser um apoiador desse fazer uma movimento. Criança feliz, né? Sim. Queremos proporcionar para as crianças um dia inesquecível, cheio de sorrisos, carinhos. E para que essa festa aconteça, precisamos de quem? Dos apoiadores. Dos apoiadores. Né? Se você quer apoiar, apoiar com valores, vamos ter o lanche também, a gente precisa, né, de ajuda para o cachorro-quente, para o refrigerante. Então, tem um comércio aí, você quer ajudar? Não, quero ajudar com pão, quero ajudar com a salsicha. É tudo bem-vindo, nós aceitamos de coração. E quero ir lá fazer também, quero ser um dia lá, um voluntário. É muito bem-vindo. Quero doar brinquedo. Nós temos uma meta, né, de 200 brinquedos, apóstolo. Então, 200 crianças, né, no mínimo, para a gente conseguir atender. E não é só o brinquedo, a gente faz um livrinho onde nós evangelizamos ali através desse livrinho. A criança vai pintar, né, o livrinho de cristão, né, onde a gente fala de Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia. Então, é um livrinho que vai estar evangelizando também ali, fazendo o seu papel com a criança. E se você quer ser um voluntário também no dia, é muito bem-vindo. Nós precisamos de voluntários para estar ajudando ali nessa distribuição, na organização das crianças, cuidando para não sair criança para a rua, cuidando ali, né, ficando de olho nos movimentos. Então, todos são muito bem-vindos. É um dia muito memorável, assim, que a gente fica se lembrando por muitos dias depois, com gratidão no coração, né, apóstolo? Exatamente. Ver os rostinhos ali, todos felizes, ouvindo a palavra de Deus, saindo com um presentinho, é algo muito bom. Nós temos uma meta aí do nosso instituto, ele ser aberto todos os dias, né? No momento não conseguimos ainda abrir, porque nós trabalhamos, né? Nós temos nossos trabalhos... Sim. Fora do futuramente, instituto. Né? Futuramente a gente tem esse projeto, mas se você quiser
nos procurar lá para falar sobre esses projetos e que exercer um voluntário, tanto com doações como voluntário do trabalho, né? Você pode estar indo lá os domingos, às 9 horas da manhã, está aberto. Temos a escolinha de futebol no aos sábado. sábados, né? Nós estamos lá na Chácara Valcreuza, todo sábado às 15 horas, né? Sim. Então você pode estar nos procurando. Pode estar indo lá no Instituto, pode estar nos procurando lá na escolinha e pode também estar nos ligando ou mandando um WhatsApp, né? Pelo WhatsApp do Instituto Monte Carmelo, que é o 67991584905, ou no WhatsApp pessoal do Apóstolo Celso, que é o 67991717959, ou da Bispa Alessandra, qual que é? Não precisa, pode ser pelos da rede mesmo. Não quer deixar o teu também? 9324-3577, pode, mas é que eu sou professora, então às vezes eu não consigo mesmo dar conta do celular, Mas pode deixar se você não... É melhor, assim, se a pessoa quiser entrar em contato conosco, deixar um WhatsApp que a gente responde, Isso, né? é Porque melhor, às vezes a gente não ligação escuta, não dá. que nem o meu celular mesmo, ele não toca. Meu também não. Tocar. Também então, é só o WhatsApp. Quando a gente tem um tempo, a gente olha e a gente responde conforme vai chegando os WhatsApps, tá bom? O que mais nós temos que falar aí, Bispo? Agora nós vamos entrar numa parte, apóstolo, assim, quando o eu maiúsculo fica grande demais. O que acontece? Existe um perigo na vida cristã, né? Começamos a fazer tudo para Deus e terminamos fazendo tudo para nós mesmos. É complicado, né, a gente ouvir isso, né? A gente ouve assim, começamos servindo, depois nós queremos reconhecimento, né? Já ouvi pessoas falando que saiu da igreja porque ninguém reconheceu que a pessoa fez as coisas, reclamando que eu não saí do ministério porque lá eu só era para limpar banheiro, nunca me colocaram para cantar um louvor e tal. Aí a gente, né, começamos ajudando e depois queremos aplausos. Isso é algo do ser humano. Nós nascemos com isso. Não adianta a gente falar assim, eu não sou assim. Em algum momento, a gente acaba sendo. Infelizmente, é algo nosso, natural, né? Nós nascemos já com esse errinho aí no nosso DNA, né? Como se diz, né? Um desviozinho ali. E a gente precisa nos encontrar e entender que quando esse eu fica grande demais, a gente precisa tomar uma dose do monjaro espiritual, o monjaro de Cristo, para poder reduzir isso e fazer uma transformação dentro de nós, né? Quando a gente começa pregando uma palavra, depois queremos que as pessoas falem, né? Que pregador extraordinário, né? Já viu? Já. Extraordinário. Né? E sem perceber, aquilo que começou para a glória de Deus, começa a alimentar o nosso ego. É aí que a gente precisa, né? Relembrando, o monjaro de Cristo. Hoje a nossa resenha é sobre o monjaro de Cristo, né? O monjaro, um medicamento que serve para emagrecer, para modificar o nosso corpo, para fazer transformação. Nós precisamos hoje, a nossa resenha não é sobre o monjaro medicamento, é sobre o monjaro de Cristo, né? Hoje nós estamos fazendo uma alusão aí ao medicamento, mas é esse medicamento que a gente precisa tomar de uma forma espiritual. Não é o medicamento lá fazer injeção em nós, não. Esse medicamento aí muda o nosso corpo, mas o que nós precisamos é mudar o nosso ego, o nosso eu, o nosso espiritual, para poder se chegar mais perto de Cristo. Então, o que nós aprendemos com isso é que Deus precisa diminuir, né, o excesso do eu. Sim. Porque a soberba é perigosa. Sim. E diz lá em Provérbios, né, capítulo 16, versículo 18, que a soberba procede à ruína. É verdade. E a altivez do espírito procede à queda. Olha só, o perigo, né? Precede a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, que seria o orgulho, a vaidade, né? Precede a queda. É por isso que tem alguém aí que já, né, teve uma queda muito grande, né? Era alguém iluminado, era alguém cheio de vida, era alguém que cantava poderosamente, mas a soberba, o orgulho, a vaidade tomou conta do seu coração ali, do seu eu, e ele precedeu uma queda, né, muito grande, e perdeu seu direito de céu, perdeu tudo.
Então, que a gente está falando, quem é esse conhecido aí? É o nosso inimigo, né? Nosso inimigo. Inimigo das nossas E almas. aí não tem, e é algo que não tem volta, né? Não tem. Então a gente precisa cuidar muito isso. É algo que traz uma morte espiritual para nós, né? E a gente precisa tomar conta, olhar, né? Se atentar para essas 3 coisas aí: orgulho, vaidade e a soberba. Mas também tem algo que contradiz a isso, né? Porque tem pessoas que se diminuem demais também, né? Sim, mas a gente não a gente Também isso que a gente, é algo para se aparecer também, né? Nesse caso, né? também tem casos que parece um teatro, né? É um teatrinho, Ai, né? você chega pra o louvar, você vitimismo, fala, né? ai, me desculpa que hoje a minha voz não tá muito boa. Você já ouviu falar isso? Aham. Você me desculpa que hoje eu tô meio rouca, né? Tô Esse gripada, também, né? isso aí também tá precisando de uma dose de monjaro É. aí, do monjaro de Cristo. A gente precisa pensar que, assim, nós temos valor, mas o nosso valor tem que ser de acordo com o que Cristo quer de nós, né? Nós somos, sim, importantes para a obra, para fazer ali, somos. Mas se a gente começar a crescer demais, o Senhor nos substitui e acha alguém que tenha mais humildade para assumir o nosso lugar. Então nós não precisamos viver nos diminuindo, Não, não precisamos não precisamos pensar disso. que temos valor, não precisamos pensar que não temos valor. Não, temos valor sim. Todos nós temos dons. Todos nós somos amados por Deus. Todos temos talentos. Todos nós. Né? Exatamente. Existe uma diferença em de dizer assim, Deus me capacitou ou eu sou melhor. Eu sou capacitado. Né? Eu sou capacitado. Sou pronto. Eu sou pós-graduado, doutorado, teolizado. Não, né? Existe uma diferença em falar Deus me usou e sem mim nada aconteceria. Olha a diferença. Deus me usou hoje para falar, sem mim não ia acontecer essa cura, essa libertação. Ia. O Espírito Santo ia agir através de outra pessoa e ia curar, ia libertar, né? A primeira frase dá glória a Deus, né? Todas as primeiras ali, Deus me capacitou. Existe uma diferença, né? E a segunda alimenta o nosso ego. Então a gente precisa tomar cuidado e ficar atento sobre isso. Essa questão do aprendizado, do eu, né? Eu sou capacitado, eu sei. Hoje eu estava até conversando com o irmão a respeito disso, só que num outro termo, que hoje em dia as pessoas, muitos aí, não estão tendo formação nenhuma e já querem saber de muito mais do que aqueles outros que têm muita formação. Assim, nós não devemos nos exaltar, o que eu quero dizer, nós não devemos nos exaltar que nós estudamos, que nós pesquisamos, que nós buscamos ter um conhecimento na palavra de Deus, mas nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos estar capacitados, né? Nós precisamos estar sempre estudando a palavra de Deus e não ficar esperando somente em revelação, somente que o Senhor revelou. A gente tem que ter, o apóstolo Paulo já dizia, né? Que em parte nós conhecemos, ele diz em parte nós conhecemos, porque nós temos que ter um aprendizado, para nós ter um conhecimento. E em parte nós profetizamos. Sim. Então temos que estudar, mas sem colocar isso como algo fundamental na nossa vida, né? Assim que, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. No mundo, a gente aprende de forma diferente, apóstolo. É diferente. O mundo prega que nós temos que ser exaltado nessas questões aí de pós-graduado, ou mestrado, ou doutorado. E aí, quando você vê uma palestra, né, as pessoas elas se exaltam nisso, né? É uma glória que as pessoas buscam e não sei, inventaram que isso é muito importante. E aí as pessoas sempre usam isso para poder ter um lugar de fala. No mundo, isso é normal, né? E aí, assim, até quando eu trabalhava com educação especial e eu era só uma assistente, eu não tinha lugar de fala. Eu não tinha voz dentro da escola. E quando eu comecei a faculdade, eu fui falar a mesma coisa que eu falava antes, as pessoas começaram a me dar voz. E aí eu entendi que eu precisava dos títulos para ser alguém. No mundo é assim, a gente precisa dos títulos.
E aí, depois eu fiz uma pós-graduação, eu me formei em uma universidade reconhecida, então isso traz pra gente voz no mundo. No mundo é assim. Mas, no nosso mundo espiritual, com Cristo, quanto menos é melhor. É diferente, É o contrário, né? né? Ele não pede pra gente ter nada, nada, nada disso. Ele pede só pra gente ter a humildade de ser um instrumento. E aí ele vai nos usar. Ele vai capacitar. agir através de nós. Olha só a diferença, né? A gente tem que, às vezes, lutar contra nós mesmos, né? Nós somos do mundo, somos de Deus, e estamos no mundo e estamos querendo viver com Cristo. É uma luta dentro de nós. Todo momento a gente busca ali algo, um título, mas a gente busca te retirar de nós esse título. Fala, não, aqui na igreja, lá no céu, esse título não vai ser nada para mim. Eu quero só ser um dia, né, usada por Deus e ser reconhecida por esse ser instrumento. É isso que a gente tem que estar buscando. É uma luta contra nós mesmos, né, o tempo todo. E lembrando mais uma vez do nosso louvorzão, dia 21, tá? Esteja conosco. Dia 21 Louvorzão, do 8 abençoado. às 20 horas, ali na rua Miraselva, número 1044, Vai ser uma sexta-feira. Começa às 8 horas, né, 8 apóstolo? horas da noite. 8 horas. Vamos estar ali. Vai ter presenças de muitos adoradores, né? O ministério lá do pastor Marcolino, que é da Chácara das Mações. Todos ali são convidados, né? O Ministério Zoe, os ministérios que a gente conhece ali, as igrejas Batista, né? O Assembleia de Deus, todos são convidados, né? Vamos nos unir nesse dia para a adoração do nosso Deus, né? Vamos estar lá, todos ali, vamos fazer presença, né? Todos são muito convidados. Amém? Amém. Qual que é o próximo tema agora? A parte do glória a Deus, a mais importante. Do Glória a Deus. A parte 3 aí, ó. Glória a Deus. Existe uma frase que deveria acompanhar todo cristão. Você que está nos ouvindo aí, você já ouviu essa frase, né? Glória a Deus. Já ouviu falar? Já, muito. Né? A gente tem que estar falando sempre, né? Da glórias a Deus. A glória a Deus é quando alguém for curado. Glória a Deus quando uma família for restaurada. Vai dar mais um exemplo aí. Glória a Deus, apóstolo. Glória a Deus quando uma igreja cresce, né? Sim, glória a Deus. A Deus, não é? O pastor, eu vim lá do sertão do Nordeste, abri uma igreja e a igreja cresceu. Você já viu? Já viu o pastor falar isso? Já ouvi. Eu vim, abri aqui, deixei tudo cheio, abri a igreja. Eu abri uma igreja. Eu falei, pai, a obra é de quem? É tua, é de Deus, né? Claro, a gente é instrumento. Tem alguns pastores que são abençoados, né? Tem são tão usados por Deus que eles chegam, são humildes, mas tem aqueles também que acham que é por ele, né? E não é. Daí também tem aquele que fala assim, né? Quando um projeto social alcançar pessoas, como que nós devemos dizer? Glória a Deus. Não é nosso trabalho ali que a gente está fazendo, a gente fala o nosso trabalho porque a gente tem a parte do instituto, né? Uhum. E a escolinha é algo do instituto. Quando uma vida de uma criança é alcançada e você tem a oportunidade de estar ali evangelizando, falando de Deus para aquela criança, e aquela vida é alcançada, ela aceita Jesus, ela leva Jesus para a família dela, o que a gente fala? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. É. Quando uma criança for alcançada, né? Quando alguém aceitar Jesus. Glória a Deus. Fui lá, eu orei. E a pessoa Eu tirei os Jesus. demônios, fiz a libertação. E aí ela aceitou Jesus. Eu não. Né? Vamos lembrar, meus irmãos, olha lá, o nosso monjaro de Cristo. Tiro eu. Tira esse eu daí, né? Fala, a gente tem que começar a tirar esse eu da nossa vida, né? E falar, Jesus libertou. A glória é dele, a glória é de Deus. Então, com isso tudo nós aprendemos que quem transforma os corações é Deus. Quem dá sabedoria? É Deus. Quem dá força? É Deus. Quem dá crescimento? É Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha a humildade de Paulo, hein? Né? Ele falou, né? Eu plantei. Ele podia ter falado diferente, né? Eu plantei. O Apolo poderia dizer, eu reguei, né? Mas Paulo concluiu, Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Né? Essa é a maturidade espiritual que nós precisamos alcançar, né?
Precisamos tomar nossos monjaros aí todos os dias. Monjaro de Cristo, né? Não é um monjaro lá medicamento, não. É um monjaro de Cristo. Para a gente poder alcançar essa maturidade aí, ó. Fazer essa mudança dentro de nós, né? Alcançar. Eu faço, você faz, nós trabalhamos, nós servimos, nós plantamos, nós regamos, mas quem deu o crescimento? Mas Deus dá o É crescimento. Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o nosso crescimento espiritual. É Deus que dá, né, a nossa ousadia, né, para fazer as coisas, ter ousadia, ser ali, acreditar. Muitas vezes a ousadia é deixar Deus nos usar, né? Mesmo sem a gente saber o que vai fazer. Você chega lá, não sabe o que vai fazer, mas você fala: Senhor, me usa conforme a tua vontade, a glória é tua. E o Senhor faz ali grandes coisas através dessa vida. Nós vamos ter uma reunião aí com os pais da escolinha nos próximos dias. Vamos. Semana que vem é o dia que vai ser a reunião da escola lá, né? Não vai poder. Então, a gente está pensando em fazer a reunião lá no dia... Então, aqui, abri aqui, dia 22. Dia 22 de agosto. Uma reunião com todos os pais dos treinadores, dos alunos da escolinha de futebol, onde nós estamos buscando para fazer amistosos, né, com as crianças, né? E para acontecer esses amistosos, para a gente conseguir verbas também municipal, né? Nós precisamos ter toda a documentação das crianças na inscrição. Quando a gente faz a inscrição, eu tenho interesse em participar da escolinha, nós preenchemos uma ficha, o pai vai lá e assina. Exatamente. Então, agora nós precisamos formalizar a inscrição com as cópias dos documentos das crianças. Então, nós vamos estar enviando para todos os pais agora nessa semana a solicitação desses documentos. Tudo que o pai vai precisar tirar uma xerox e levar para nós lá no dia 22, para poder fazer um credenciamento, né? Deixar tudo ok, bonitinho, para quando conseguimos fechar amistosos, fechar ali campeonatos, a gente, para levar essa criança em tal lugar, para fazer a inscrição em tal lugar, precisa da documentação, não é, apóstolo? Precisa estar tudo certinho. E aquela criança que não tiver a documentação, infelizmente, não vai poder participar. Então, a gente faz esse apelo a todos os pais. No dia 22, às 3 horas? Às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, todos os pais vão ser convidados a estar conosco lá para levar essa documentação, né, para a gente poder formalizar a inscrição das crianças na escolinha de futebol. E também nós estaremos apresentando, né, o novo uniforme, né? Também. Ficou pronto, tá ali todos os novos patrocinadores, né, os apoiadores, aqueles que nos ajudaram. Então, tá muito bonito. O uniforme dos pequenininhos e dos grandes, né? Ficou muito bonito. Ficou muito bonito, então a gente vai estar apresentando também para eles lá. E aí a gente vai estar assinando também um termo de compromisso, né, apóstolo? Cada um vai estar recebendo ali o regimento da escolinha, o que rege a nossa escolinha, para estar conhecendo, sabendo como funciona. E aí as crianças vão estar recebendo, os grandes vão ler, vão assinar, os pequenos vão ler e vão assinar, pintar o nomezinho deles ali. Então, cada um vai estar recebendo o seu regimento do treinamento. E a gente precisamos aí que os pais, né, da escolinha tenham um pouco mais de assiduidade. Junto com a gente ali, né? Esteja um pouco mais junto, participativos, esteja ali conosco, E pedir também para as crianças também, né? Para não estar faltando, para estar sempre nos avisando quando não for, o que está acontecendo. Às vezes a criança está doente, às vezes está viajando, né? Então, a gente precisa estar ali mais perto. Então, sempre eu peço, né? Me chama no privado, ali no instituto, e comunica. Fala: olha, hoje o meu filho não vai por causa disso, olha, está acontecendo. E a gente precisa estar mais perto, né? Porque nós temos, eu estava olhando no grupo da escolinha, nós temos aí 56 famílias. Sim. Na escolinha. Essa semana nós tivemos, acho que 40 alunos, né? 40 alunos. Presentes no dia. O que a gente percebe é que na escolinha, no dia da escolinha, somente poucos pais estão... Nesse final de semana passado, tinha até bastante pais, né? Tinha bastante. Tinha mais de 10 pais, né? Podem ir lá, né? Para estar vendo como é o treinamento, como que é o nosso trabalho. Esse é o nosso interesse também. Que você veja como é o nosso trabalho. A gente quer estar mais perto, né, com os pais ali também.
Então é desse jeito. Nós estamos aí próximo do final da nossa programação de estamos hoje. quase já terminando. Mandando um alôzinho lá para o pessoal que está na escuta, lá, o Genildo e a família, né? A Bia e a Ana. A Camila também está na escuta, A o Camila, Kleber, o Caleb, né? A irmã Lourdes Sim, está na irmã escuta. Lourdes, Antônio. E todos os que estão acompanhando a programação da Rádio Voz Amiga, o pastor Reginaldo, um abraço. Ele está sempre ligadinho aqui conosco. É uma benção, hein? Então, vamos trazer ele um dia aqui, né? Vamos, ele, a esposa, trazer né? uma palavra aqui, ó, abençoada. Sim. Então, nós estamos aí chegando ao final dessa programação de hoje. Então, no começo, apóstolo, a gente perguntou, né? Onde você precisa, né, tomar a sua dose, né, de Monjaro, de Cristo, né? Você pensou aí em alguma coisa, né? Talvez hoje você precisa apenas pedir assim, Senhor, muda a minha situação, né? Ou talvez precisa pedir, Senhor, muda o meu coração, né? Senhor, diminui em mim a soberba, né? Diminui o orgulho, diminui a vaidade, o que quer que seja que você pensou aí no começo da nossa programação, né? Diminui a necessidade de reconhecimento. Às vezes a gente tem aquela necessidade de querer, né, ser reconhecida. Isso. Então, assim, onde foi que você tomou a sua dose aí de Monjaro de Cristo? A necessidade de aparecer, né? Onde foi para poder diminuir esse eu, né? E a gente precisa todos os dias, né, falar para o Senhor, né? Senhor, faz você crescer dentro de mim, né? Faz o Senhor crescer dentro de mim. É Cristo que precisa crescer dentro de nós, né? E esse é o nosso Monjaro de Cristo. Não é uma fórmula, não é um medicamento, né? É uma expressão para a gente lembrar que a gente precisa permitir que Deus trate em nós aquilo que a gente precisa mudar, né? Então, esse Monjaro é algo que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Senhor, faz de mim algo, uma pessoa parecida contigo, né? Parecida com ser humilde como o Senhor é, né? Não buscar reconhecimento, não buscar, né, ser o maior, ser sempre o menor, né? Então, a gente precisa sempre estar diminuindo e deixando a humildade aparecer mais. Lembrando mais uma vez, antes de nós encerrar essa programação de hoje, do Louvorzão, dia 21/8, às 20 horas. Você é nosso convidado especial, você, sua família e todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga, né? Agora eu quero convidar você, da Rádio Voz Amiga, que está ouvindo essa programação, para orar conosco. Onde você estiver, se puder fechar os seus olhos, vamos conversar um pouco com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida. Sim, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos sustenta e nos permite servir na tua obra. Sim, Senhor. Pai, hoje nós reconhecemos que muitas vezes deixamos o nosso eu crescer demais. Às vezes queremos o nosso reconhecimento, às vezes queremos aplausos, queremos ser lembrados, queremos receber a glória por aquilo que é somente teu, Senhor. Senhor, hoje, Senhor, nós estamos aqui na tua presença para te pedir, Senhor, que nos reconheça, que nos dê força de ser instrumentos teus. Sim, Senhor. Senhor, tu és o autor. E por isso, Pai, diminua em nós tudo aquilo que não te agrada. Diminui, Senhor, a soberba, diminui o orgulho, diminui a vaidade, a arrogância, diminui a necessidade de reconhecimento, diminui todo o nosso ego e faz crescer dentro de nós Cristo, que faz crescer tudo dentro de nós, Senhor. Nos ensines a servir sem esperar aplausos, Sim, Senhor. a ajudar sem exigir reconhecimento, trabalhar sem buscar fama, fazer o bem sem precisar aparecer. Que quando as pessoas olharem para nossas vidas, elas nos enxerguem apenas pelos nossos talentos, não nos enxerguem apenas pelos nossos talentos, Senhor. Que elas nos enxerguem Cristo em nós, nos enxergue Tu em nós, Senhor. Senhor, quando houver vitória, que saibamos dizer a glória é Tua. Quando houver crescimento, nós sabemos dizer, Senhor, a glória é Tua. Quando houver conquistas, podemos dizer, Senhor, a glória é Tua. Quando, Senhor,
Tu nos usar para abençoar alguém, nós sabemos dizer: a glória é tua, porque tudo vem de ti. Nós somos apenas instrumentos em tuas mãos. E como diz a tua palavra, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Cristo cresça em nossa vida, que Cristo cresça em nossa família, que Cristo cresça em nosso ministério, que Cristo cresça em nossa igreja, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. E fica essa pergunta, né? Para levar nessa semana, né? Refletir, né? O que precisa diminuir em mim para que Cristo cresça, né? Aqui na Rádio Voz Amiga nós encerramos hoje esse programa, né? Encerramos essa programação. Né? Cuide do corpo, cuide da mente, mas nunca se esqueça da alma e principalmente de Deus. Se Deus está usando você, não se esqueça, você é instrumento à glória dele. Você é usado, mas a glória é dele. Né? E a gente termina assim, né? Com um abraço, né? Desejando que Deus abençoe você, sua família. E até o próximo programa. Até o próximo programa. Na próxima terça-feira estaremos de Fique volta. com Deus. Vamos ver se na próxima terça-feira nós conseguimos trazer os membros do nosso grupo lá de louvor, lá do nosso ministério, né? Vem adorar a Deus aqui. Sim, nós temos um Ministério de Louvor Monte Carmelo, né? Está em formação, né? Estamos aprendendo ainda. Então, fica aqui já o meu convite aí pro irmão Genildo, o irmão Lauro, a bispa, né? A Alessandra. E eu, né? E eu tô tentando, né? Nós somos persistentes. A bispa pega no meu pé, porque ela disse que eu atravesso os louvores. Às vezes. Só às vezes. Mas eu tô tentando aprender. Glória a Deus. Então, no próxima terça-feira, grupo de louvor, Ministério Monte Carmelo estará aqui na Rádio Voz Amiga, trazendo um louvor para todos estar conhecendo também o nosso ministério. Amém? Sim, amém. Deus abençoe a todos. Até na próxima terça-feira. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Amém?